Mais uma vez, boa noite. É um prazer redobrado vocês estarem até aqui essa hora para assistir as palestras, mas, obviamente, quem persegue a singularidade necessita, não que vocês não saibam, mas necessitam o saber de vocês ao lado do nosso saber, do nosso estudo. A paternidade responsável é extremamente importante para que uma sociedade seja saudável. Por quê? Porque a maternidade, ela tem que ser responsável, mas o par também tem que ser responsável. Existe um estudo em que 1/4 das famílias brasileiras são famílias uni- ou monoparentais, em que a chefia é feminina, ou da tia, ou da avó, ou da mulher, ou da mãe. E ela está naquela situação por quê? Por viuvez, abandono, irresponsabilidade, etc. Eu tive a aventura de ter sido governador eleito do Rotary, do estado do Rio de Janeiro, mas por questões de ordem profissional eu tive que não aceitar o exercício. Mas nós fazemos um trabalho lá, nós damos palestras nas gestantes comunidades carentes. A última vez, mais ou menos um mês, de 20 moças que eu indaguei, só uma era casada. Algumas juntadas, como elas usam o termo, e outras, o filho não tinha nascido ainda, era gestante, e o pai já tinha ido embora. Então isso mostra a falta de responsabilidade dos pais na nossa sociedade. E esta irresponsabilidade é que gera, mutatis mutandis, um aumento desenfreado na criminalidade. Por quê? Gestação precoce, fome, falta de educação, habitação precária, etc. Não existe a figura do homem que ele procura ensinar o caminho, a mãe afaga, a mãe vem com carinho, e o homem tem que ter o pulso. Então há necessidade enorme de que haja o exercício da maternidade e da paternidade dentro da chamada parentalidade. Agora, por que nós vamos agora falar sobre a paternidade responsável? Porque é muito comum nós termos na nossa sociedade a pessoa tentar se eximir da sua responsabilidade e não sabe os malefícios e os danos que estão causando aquele sujeito de dinheiro, segundo a doutora. O ser humano precisa das duas figuras. Quando eu falo das duas figuras, eu tanto falo no mundo hétero como no mundo homo, porque tanto entre os homos existe a figura chamada masculina e a figura feminina. Existe a pessoa que é o pai e a pessoa que é a mãe. Então nós, ao falarmos do mundo hétero, obviamente por correlação vocês vão ver que é a mesma coisa. Há uma necessidade imensa do ser humano de ele ter essas duas figuras ao seu lado para que ele se desenvolva. Existe, no meu entendimento, uma confusão muito grande na figura da chamada guarda compartilhada. No entendimento nosso, a guarda compartilhada não é o compartilhar a criança nos seus dias, nas suas horas. O compartilhamento é a corresponsabilidade do casal para o exercício pleno do poder familiar, com seus direitos e deveres. Independentemente se eles estão casados, independentemente se eles estão separados. Se confunde muito a guarda compartilhada com uma guarda que os psicólogos não gostam, que é a chamada guarda alternada. Ela não é boa, a guarda alternada, em nível psicológico, que é a comparação entre um lar e o outro. Um lar pode ser mais confortável, o outro lar menos confortável.
Então, o que na verdade existe é uma guarda unilateral, física, um é o guardião, e existe a regulamentação da convivência. Se porventura há uma resistência, se faça um estudo biopsicossocial que vai aferir se deve ser imposta uma determinada convivência ou se aquela convivência deve ser gradativa. Por que nós estamos falando isso? Porque tudo está dentro da chamada responsabilidade, a paternidade responsável. Há um caso emblemático, julgado pelo STJ, em que uma moça conseguiu o reconhecimento da paternidade muito tempo depois que ela poderia ter feito a faculdade. As irmãs tiveram uma vida tranquila, todas se formaram, todas se casaram, e ela não era reconhecida pelo pai. Ela levou anos para ser reconhecida. Quando foi reconhecida, ela já tinha atingido a maioridade, já não podia mais requerer a pensão alimentar. Mas o STJ, numa decisão brilhante, condenou este pai por abandono afetivo, constituiu um capital que permitisse que ela fizesse a faculdade que as irmãs fizeram, comprou uma casa, ela teve todas as condições para tentar ter uma similitude que as suas irmãs que não tiveram problemas de reconhecimento da paternidade. Quando se fala na paternidade responsável, não se obriga o amor, se obriga o cuidar. Muitas vezes, os pais podem contra-argumentar na sua defesa que a distância geográfica, a alienação parental perpetrada pela mãe ou dificuldades financeiras seriam óbices para que ele fosse um pai responsável. Isso já é uma questão de defesa. Mas é essencial que haja uma paternidade responsável. Nós temos visto nas varas de família, principalmente em Niterói, as mães, por ainda não serem ex-casal, ainda se considerarem casadas com o seu antigo amor, criando problema de visitação, criando problema de hora, de sábado ou domingo. Ora, qual é a saída? O exame biopsicossocial, porque aí o juiz poderá gradativamente impor aquele tipo de visitação, aquele tipo de convivência. Agora você vai dizer, existe possibilidade de condenação por abandono material, abandono afetivo? Sim, existe, porque você tem que levantar as sequelas de ordem material e imaterial ocasionadas àquela pessoa que foi abandonada. Obviamente que a reparação de forma pecuniária não vai fazer com que as sequelas desapareçam, mas pelo menos no sentido monetarista, ela vai conseguir uma recomposição e uma possibilidade de tocar sua vida sem grandes dificuldades. Existe até hoje uma discussão muito grande no STJ sobre a monetarização do abandono afetivo. Mas, lógico, tem que ter alguma penalidade. A penalidade punitiva e a penalidade pecuniária. Sempre há a chamada dupla penalidade. Eu vou ler para vocês, para otimizar, algumas dicas da Unicef sobre o que deve ser um pai ativo. Logicamente que isso daí são ideias. Não significa que vocês, como doutos estudantes do direito das famílias, podem concordar ou não. Ter uma relação afetuosa e incondicional com seu filho, filho ou filha. Manter uma relação que vá além do provimento financeiro. Participar dos cuidados diários e da criação do seu filho, dando comida, ajudando-o a se vestir, colocando para dormir e ensinando-o. Promover um vínculo carinhoso de apego mútuo e de proximidade emocional com seu filho. Compartilhar com a mãe, ou distante ou não, né, as tarefas de cuidados com o filho e com a casa, no caso, cada um na sua casa.
estar envolvido em todos os momentos do desenvolvimento do seu filho, gravidez, nascimento, primeira infância, infância e adolescência. Incentivar o desenvolvimento do seu filho, lendo histórias, cantando ou colocando música, apoiando-o em trabalhos de casa e brincando com ele. É positivo que os casais e ex-casais aprendam a negociar as decisões de criação de seus filhos. Podemos observar que quando há menos conflitos na relação entre os progenitores, existe uma maior participação do pai na vida da criança, priorizando o contato físico e o diálogo e evitando distrações como a TV e celular. Além desses dados, é importantíssimo que não haja tentativa de desconstrução nem do pai, do filho em relação ao pai, nem do filho em relação à mãe. Por quê? Porque as sequelas, quando virarem síndrome, serão irreversíveis. Irreversíveis. Você muitas vezes tem uma amiga que você diz tem tudo na vida, tem uma vida confortável, e uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, não sabe por quê. Porque a primeira rejeição ocorre na vida intrauterina. A primeira rejeição. Quando a criança é tratada com amor na vida intrauterina, ela tem tudo para ser uma pessoa feliz. Quando ela é rejeitada na vida intrauterina, ela carrega psiquicamente isso para toda a vida. O amor, no nosso entendimento, o amor não é obrigado a ter, mas o cuidar é uma obrigação dos seres humanos. Vocês aqui assistiram a algumas pessoas que já se foram. Nós temos que ter a consciência plena da finitude. Nós somos seres passantes. Nós não estamos aqui eternamente. Quantas pessoas não se sentaram nos bancos da UAB e já se foram? Então nós temos que ter a consciência de que a vida, ela tem que ser uma vida equilibrada. Sobre isso, é muito importante vocês, estudantes de Direito, que procurem saber o seguinte: numa relação, cada um traz a sua história e não consegue formar uma nova história. Então, quem dita o comportamento belicoso ou equilibrado de uma relação, homo ou hétero, é a ancestralidade. A prova disso é que hoje é um estudo ainda engatinhante do problema das constelações familiares ao aplicar o direito sistêmico. As pessoas muitas vezes resistem às mutações, resistem o agir por causa da história de cada um. É muito comum vocês assistirem uma menina que o pai era alcoolista e ela, sem querer, se vê compelida a escolher um pai alcoolista. Muitas vezes ela vê a mãe sendo açoitada e ela escolhe um homem que a açoite. Não quer dizer que seja determinista, porque podem ter duas filhas, uma segue o pai e procura um homem que seja antítese do pai. Mas isso tudo vem o quê? Da ancestralidade. Então, muitas vezes nós temos que dirimir as questões que nós trazemos de épocas muitas vezes imemoriais para tentar ter uma vida feliz. Porque nós vimos aqui, por que eles foram homenageados? Eles legaram o quê? Dinheiro? Não. Eles legaram amor e dignidade. Foi o que eles legaram. Amor e dignidade. Nós temos que tudo fazer para que os nossos filhos sejam felizes, porque sendo felizes, nós também seremos. Estou com a palestra aqui para 3 horas, mas a responsabilidade, a paternidade responsável é algo que está hoje em dia no dia a dia das decisões. O STJ tem de maneira profunda analisado, modos e rebus, esta medida, quase sempre com decisões indenizatórias. Então, eu acho que a pessoa tem que pensar 2 vezes, já que não tem apreço pela prole, pense no apreço pelo bolso. Então, eu quero encerrar a nossa fala. Antes de encerrar, eu gostaria que
que vocês tivessem um pouco de atenção. Eu sei que vocês estão atentos, mas uma atenção mais profunda, porque o que nós vamos passar aqui vai atingir profundamente o nosso coração. Por favor. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Colella, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you.